Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Já quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor, pastor Vani, bem como da sua família, nossa pastora diaconisa Ana Paula, seus filhos, em especial cada obreiro da nossa classe Abraão, na congregação em Alto Castro. Querido, nós estamos aqui para a leitura e devocional do texto de hoje, que se encontra na primeira carta de Pedro, do apóstolo Pedro, no capítulo 3, do verso 1 ao 6, que diz assim: Igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas, cada uma ao seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa, a observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Que a beleza de vocês não seja exterior, como trança nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no ser interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que no passado costumavam se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeito ao seu próprio marido. Foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, do qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Versículo 7. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa, por ser parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Aleluias. Meus irmãos, eu ainda estou com a garganta um pouco ruim, a voz um pouco ruim, tá? Então peço compreensão dos irmãos. Queridos, nós estamos nos preparando para a lição de número 4, que fala da alienação humana a partir da queda. Nós temos visto os efeitos do pecado original, da queda no Éden, como isso tem afetado as relações. Vimos que a primeira relação afetada é a relação em si mesmo, né? Como nós lidamos com as nossas emoções. Também como essa alienação afetou a nossa relação com o nosso próximo, com os nossos familiares, com a nossa esposa. E também como essa alienação afetou o relacionamento com o Eterno. No devocional de ontem nós vimos que como Cristo se relacionou com a igreja. É importante nós entendermos como Cristo se relacionou com a igreja, para que nós possamos compreender como Deus espera que nós, maridos, nos relacionemos com a nossa esposa. Interessante que nesse trimestre, e é por isso que eu fico tão motivado em estar fazendo esse devocional, em trazer os irmãos para a lição, é que a família sempre esteve no palco, sempre esteve no centro das atenções durante toda a história. E nós temos visto isso. E que o relacionamento saudável entre o homem e a mulher, entre o marido e a sua esposa, é a ligação fundamental para que as demais relações familiares sejam estabelecidas. Então aqui o apóstolo Pedro, ele vai dar em forma de quase que mandamento, uma orientação para o marido e para a esposa. Ele diz: esposas, estejam sujeitas, cada uma ao seu próprio marido. Então nós vimos que essa sujeição é semelhante à maneira com a qual ela se sujeita a Cristo. Então perceba, queridos, que eu quero me ater mais obviamente, às atribuições do esposo, né? Mas percebam que a mulher deve se submeter ao marido, porque a autoridade dada ao marido foi dada por Deus. De maneira que, se ela deseja submeter a Deus, ela precisa submeter primeiro ao marido. Então,
vale a pena nós falarmos que o contexto da época era de que a autoridade do homem dentro da casa, dentro do lar, era tão grande, tão rígida, que se a mulher decidisse seguir uma outra religião, ela era encontrada em desonra, porque ela devia exercitar a mesma fé que o marido. Então o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui é que se o seu marido é descrente, quando você se submete a ele, você ganha ele sem palavra alguma, louvado seja o nome do Senhor. Na quarta-feira, a palavra que foi ministrada em 1 Samuel falava da maneira como Abigail foi capaz de, se sujeitando ao seu esposo Nabal, que não era um homem crente, aplacou a ira de Davi e impediu que o mal chegasse no seu lar. Aleluias! Esse é o poder de se sujeitar à autoridade constituída por Deus. Mas eu quero me ater ao versículo 7, que diz: maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar, com discernimento, dando honra à esposa. Então, se a mulher precisa se sujeitar ao esposo, porque ao esposo foi dada uma autoridade de Deus, então ela precisa se sujeitar ao marido, para que ela esteja sujeita também a Deus. Ao marido é dado uma autoridade para que ele sirva a esposa. É por isso que foi necessário nós entendermos a relação de Jesus com a igreja. Se nós formos entender como essa relação se adequa, porque o apóstolo Paulo fala em Efésios que o marido precisa amar a esposa com amor sacrificial, porque Cristo deu a vida pela igreja, né? Então perceba, a autoridade é dada ao marido para que o marido exerça essa autoridade da mesma maneira que Cristo exerceu a autoridade que foi dada a ele. E que maneira foi? Se entregando. Nós passamos os últimos 3 meses falando da função, da missão de Jesus Cristo como servo. Então, queridos, o exercício da autoridade que Deus dá ao marido é para que ele sirva a esposa como servo do Senhor. Aleluias. Com amor sacrificial. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Perceba, queridos, que se parece difícil a esposa se submeter ao marido, muito mais difícil é ao marido amar a esposa a ponto de entregar a sua própria vida. Eu deixo esse desafio para os irmãos fazerem essa reflexão. Quem aqui da classe Abraão está disposto a hoje entregar a sua própria vida por amor da sua esposa? Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz, com discernimento. Discernimento é entendimento, é inteligência, é compreensão. A compreensão dentro do lar tem que partir do próprio esposo, dando honra. Honrar a esposa com os lábios, com palavras, é muito fácil. Mas nós devemos honrar a nossa esposa com um serviço. Aleluias. É dentro do lar. Sabe como nós honramos a nossa esposa? Dando bom testemunho no nosso trabalho, de um homem honrado, de um homem casado, não olhando para outra mulher, não denegrindo a imagem da nossa esposa quando ela está ausente. Assim nós estaremos honrando a nossa esposa mais do que proferindo palavras. E ele encerra de uma maneira espetacular, para que as vossas orações não sejam impedidas. O desejo do meu coração é que as orações de cada obreiro da nossa congregação em Alto Castro cheguem ao trono da graça, de onde flui todo o favor do Senhor. Mas para isso, nós devemos honrar, respeitar, amar as nossas esposas como Cristo amou a sua igreja. Que Deus nos abençoe e continue falando a cada dia de uma maneira especial aos nossos corações. Essa palavra, queridos, é um resgate
da vontade original de Deus para o casamento. O inimigo tem tentado disseminar conceitos perturbadores no nosso lar, mas na autoridade da palavra de Deus já está repreendido no nome de Jesus, porque é a palavra que nos liberta, é a palavra que revela a vontade do nosso Pai. Que Deus nos abençoe, nos dê um dia de bênção e de vitória, no nome de Jesus. Fique com Deus.